A escassez não é apenas a falta de pão. É a morte lenta da dignidade. É o apodrecimento da esperança dentro do peito. E naquela vila esquecida, a escassez havia vencido. As crianças já não brincavam. Perambulavam entre casebres de madeira podre como sombras sem destino. Olhos fundos, afundados em órbitas escuras. Olhos que haviam visto demais, sentido demais, perdido demais. Seus pequenos corpos tremiam sob trapos que um dia foram roupas. A pele calejada, calejada não pelo trabalho, mas pela indiferença do mundo. O vento frio não apenas soprava, ele cortava. Cortava a carne exposta, os rostos sem proteção, as almas sem consolo. Cada rajada era uma lâmina invisível, lembrando a todos que ainda respiravam. Vocês foram abandonados. No centro da praça, aquela praça que um dia fervilhou de vida, de comércio, de risos, restava apenas o silêncio pesado da miséria. Um silêncio que grita, um silêncio que acusa. Ali, entre pedras irregulares cobertas de lama seca e excrementos de animais mortos, um ancião estava sentado. Suas mãos, suas mãos, trêmulas como folhas na tempestade. Mãos que um dia lavraram a terra, ergueram filhos, abençoaram netos. Agora, apenas ossos cobertos de pele fina como pergaminho, marcadas por veias roxas e feridas que não cicatrizavam. E naquelas mãos trêmulas, uma tigela vazia. Ele a ergueu ao céu. Não num gesto de fé, não mais. A fé havia morrido 3 invernos atrás, quando enterrou a esposa sem conseguir comprar um caixão. Não. Aquele gesto era puro desespero. O último suspiro de um homem que não pede misericórdia, apenas pede que a morte seja rápida. O cheiro. Ninguém fala sobre o cheiro da miséria, mas ele existe. É acre, penetrante. É o odor da carne que apodrece devagar, da urina acumulada em becos sem saída, da esperança que fermenta e vira vinagre na boca. Aquele cheiro pairava sobre a vila como uma névoa invisível, entrando pelas narinas, grudando na garganta, lembrando a cada respiração. Aqui, vocês apodrecem vivos. Cada porta trancada, cada janela selada, cada coração endurecido. Não por maldade, mas por sobrevivência. Quando o pão acaba, a compaixão é o primeiro luxo a morrer. Vizinhos que um dia dividiram refeições, agora se olhavam como lobos famintos. Cada migalha era uma guerra. Cada gota de água, um tesouro guardado a punhaladas. E o ancião ali, sozinho no centro da praça vazia, esperava. Não sabia mais o que esperava, apenas esperava. Porque é isso que os esquecidos fazem. Esperam que alguém se lembre. Esperam que a providência que os abandonou um dia volte. E foi então que os passos começaram a ecoar. Ninguém viu de onde ele veio. Não havia estrada por onde chegasse. Não havia porta de onde saísse. Ele simplesmente apareceu. Como se sempre estivesse ali, esperando ser notado. Era um homem. Ou parecia ser. Vestia um manto, mas que manto, rasgado em tantos lugares que mal cobria o corpo. Retalhos de tecido grosso, outrora talvez vermelho, agora desbotado pelo sol, manchado pela lama, esgarçado pelo tempo. Um manto que contava histórias de estradas longas, de noites ao relento, de mãos que haviam se agarrado a ele pedindo socorro. Mas não era o manto que prendia o olhar, eram os pés, descalços, sangrando. Cada passo deixava uma marca vermelha sobre as pedras frias da praça. Calos rompidos, unhas partidas, feridas abertas onde espinhos haviam cravado fundo e a carne nunca cicatrizou. Pés que haviam caminhado por quantas vilas, por quantos desertos, por quantas cruzes invisíveis. Ele parou diante do ancião. Não disse nada, apenas olhou. E naquele olhar havia algo que o velho não conseguia nomear. Não era pena, pena machuca, pena humilha. Era outra coisa, algo mais profundo, algo que parecia conhecer a dor, não apenas observá-la. E então, lentamente, o homem de manto rasgado levou as mãos ao peito.
Mãos feridas, palmas marcadas por cicatrizes que pareciam queimaduras antigas, dedos longos, calejados, mas gentis. E de dentro do manto ele tirou um pão. Não era um banquete, não era uma cesta farta. Era apenas um pão, pequeno, duro, o último pão que lhe restava. Talvez o único alimento que aquele homem possuísse em todo o mundo. E mesmo assim, ele o partiu. O estalo daquele pão partindo encheu a praça vazia. Encheu os ouvidos do ancião. Encheu o silêncio da vila. Era um som comum, pão sendo partido, mas ali, naquele momento, soou como promessa, como aliança, como se algo sagrado estivesse sendo despertado. O homem estendeu metade do pão ao ancião. Não jogou, não deixou cair. Estendeu, com dignidade, com respeito, como se estivesse oferecendo não uma esmola, mas um pacto entre iguais. Os olhos do velho se encheram de água, não de lágrimas. Lágrimas viriam depois. Apenas água. Como se um rio seco dentro dele começasse a jorrar de novo. Suas mãos trêmulas se ergueram, trêmulas ainda, mas agora não de desespero, de incredulidade. Alguém havia se lembrado dele. Mas antes que seus dedos tocassem o pão, uma porta se abriu. Da mansão ao lado da praça, a única construção que não apodrecia, a única que ainda ostentava pintura fresca e vidros inteiros, surgiu ele. O mercador. Roupas bordadas com fios de ouro. Não fios simples, não. Arabescos complexos desenhados por mãos escravas em terras distantes. Tecidos que custavam mais que a vida de 10 famílias daquela vila. Um casaco de veludo carmesim abotoado com pérolas. Calças de seda italiana. E nos dedos, anéis. 3 na mão direita, 4 na esquerda. Ouro puro, cravejados de rubis, esmeraldas, safiras. Cada pedra valia mais que todos os casebres daquela praça somados. E ele os usava não por vaidade apenas, mas como declaração. Eu tenho, vocês não têm. E eu mereço ter. Seu rosto era o rosto da soberba personificada, queixo erguido, não para olhar o céu, mas para olhar os outros de cima, olhos estreitos, não pela luz do sol, mas pelo desprezo crônico. Lábios curvados num sorriso, mas que sorriso! Não era alegria, era escárnio, o sorriso de quem sabe que é intocável, de quem pisou em tantos pescoços que perdeu a conta. Ele viu a cena, o homem de manto rasgado, o ancião faminto, o pão partido sendo oferecido, e aquele sorriso cresceu. Que cena tocante, ele disse, cada sílaba pingando veneno. O mendigo alimentando o mendigo, que poético! Ele se aproximou, não correu, não precisava. A soberba nunca tem pressa, ela saboreia o momento de humilhar. Suas botas reluzentes, botas de couro legítimo, polidas até brilharem como espelhos, batiam no chão com a autoridade de quem nunca foi questionado. E então ele parou, bem diante do homem de manto rasgado. Tão perto que podia sentir o cheiro da estrada nele, o cheiro de suor honesto, de pó de caminhada, de noites dormidas ao relento. E aquilo o enojou. O mercador olhou para o pão partido, aquele pão humilde, pequeno, mas oferecido com dignidade. E algo nele, algo podre, algo que apodrece por dentro quando se tem tudo e não se divide nada, algo nele explodiu. Ele ergueu o pé e pisoteou o pão. A bota reluzente desceu como um martelo divino invertido. Desceu com força, desceu com ódio. Esmagou o pão contra a lama podre da praça. Farelos se espalharam, migalhas afundaram na sujeira. O que era alimento virou lixo. O que era esperança virou desespero. E então ele falou: não alimente a iníqua preguiça. Cada palavra foi cuspida. Não dita, cuspida, como se as próprias palavras fossem veneno que ele precisava expelir. Iníqua preguiça, como se a fome fosse escolha, como se a miséria fosse merecida, como se Deus tivesse feito uns para a fartura e outros para a podridão. E ele cuspiu. No chão, perto dos pés descalços e sangrentos do homem de manto, um cuspe grosso, amarelado,
o cuspe de quem acha que pode profanar tudo, até a compaixão alheia. O homem de manto rasgado não reagiu. Ele não gritou, não empurrou, não amaldiçoou, nem sequer franziu a testa. Permaneceu ali, imóvel, como uma pedra antiga que já viu impérios nascerem e caírem, como uma árvore que já testemunhou 1000 tempestades e sabe que todas passam. Mas então, lentamente, ele ergueu os olhos. E naquele olhar havia oceanos, oceanos de misericórdia, águas profundas onde naufragam orgulhos, correntes que levam embora a arrogância, marés que lavam as feridas do mundo. Mas também havia outra coisa, nas profundezas daquele oceano de compaixão, fogo, fogo de julgamento, chamas que não consomem a lenha, consomem a injustiça, brasas que queimam não a carne, mas a iniquidade, e aquele fogo estava vendo tudo. O mercador sentiu, não sabia explicar, mas sentiu. Algo naquele olhar o atravessou. Não como espada, espadas podem ser bloqueadas. Aquilo o atravessou como a verdade atravessa a mentira, como a luz atravessa a escuridão. Inevitável, absoluto. Pela primeira vez em décadas, o mercador sentiu medo. Não o medo de perder dinheiro, não o medo de perder poder. Outro medo, primordial, o medo de estar diante de algo que vê a alma nua, o medo de ser conhecido. Verdadeiramente conhecido e julgado pelo que realmente é, não pelo que aparenta. Suas mãos, aquelas mãos carregadas de anéis de ouro, começaram a tremer. De leve, mas tremeram. Seus lábios, aqueles lábios que cuspiam veneno com tanta facilidade, secaram. A língua de repente pesava como chumbo. Ele quis sair. Quis dar meia volta, entrar na mansão, trancar a porta e fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas as pernas não obedeciam, como se raízes invisíveis tivessem brotado das solas de suas botas reluzentes, prendendo-o ali. E então o chão tremeu. Não foi um terremoto, não foi a terra movendo suas placas. Foi algo pior. Foi a criação reconhecendo seu Criador. Foi o universo se curvando diante daquele que o fez existir. O manto rasgado começou a brilhar, não como tecido refletindo luz, como brasa viva. Os rasgos, as manchas, os remendos, tudo começou a pulsar com luz dourada, depois prateada, depois de um branco tão puro que queimava os olhos só de olhar. O manto que era símbolo de pobreza se transformou em manto de glória. E das mãos feridas do homem jorrou luz, não raios, não relâmpagos de destruição. Luz pura, luz que revela, luz que desnuda, das palmas marcadas, das cicatrizes que pareciam queimaduras, jorrou uma luminosidade que inundou a praça inteira. Cada sombra foi exposta, cada canto escuro revelado, cada segredo, cada injustiça, cada pão negado, cada porta trancada, cada coração endurecido, tudo veio à luz. O mercador caiu, não escolheu cair. Foi derrubado. Suas pernas, que há segundos pareciam presas, agora falharam completamente. Os joelhos bateram com força nas pedras frias. As mãos, ainda carregadas de anéis inúteis, se estenderam à frente, tentando se apoiar, tentando impedir a queda completa. Mas era inútil. Porque não era só o corpo que caía, era a soberba, era a arrogância de décadas, era a ilusão de que ouro compra tudo, até o perdão de Deus. E então a voz falou: tive fome e me negaste o pão. Não era a voz de um homem. Era a voz que chamou estrelas à existência, a voz que separou águas e fez a luz brotar do nada, a voz diante da qual demônios tremem e anjos se prostram. E cada palavra era um julgamento. Tive sede e pisaste minha sede na lama. O mercador levantou os olhos, não queria, mas não conseguia resistir, e viu o rosto, e naquele rosto reconheceu. Era ele, o carpinteiro de Nazaré, o nazareno que pregaram numa cruz, o homem que morreu sussurrando perdão aos algozes.
o que disseram ter ressuscitado, o que chamavam de Cristo. A palavra saiu como confissão arrancada, como verdade que queima a garganta ao ser pronunciada. Ele sabia. Tarde demais, mas sabia. Aquele mendigo de manto rasgado era o Rei dos Reis. Aqueles pés descalços e sangrentos haviam sido cravados em madeira. Aquelas mãos feridas haviam sido perfuradas por cravos. E ele havia pisoteado o pão oferecido pelas mãos do próprio Deus. O Cristo ergueu as mãos. Não em violência, ele nunca usou violência, mas em autoridade. A autoridade de quem tem todo o poder no céu e na terra. A autoridade de quem julga não com ira cega, mas com justiça perfeita. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Mas a ti que tinhas tudo, te pedi apenas compaixão. E pisoteaste minha compaixão sob tuas botas de ouro. O mercador gritou. Não palavras, apenas um grito primordial. O grito de quem vê o abismo se abrir sob seus pés. Estendeu as mãos para o alto, como se pudesse agarrar misericórdia no ar. Os anéis de ouro tilintaram, sons vazios, metais sem valor diante da eternidade. E então o fogo desceu. Não fogo que queima a carne, fogo que queima a injustiça. Fogo que consome não o homem, mas aquilo que o homem construiu sobre a areia. A mansão, aquela fortaleza de luxo e indiferença, começou a arder. Chamas douradas lambiam as paredes. Não havia fumaça, apenas luz incandescente. Os tecidos bordados, as tapeçarias importadas, os móveis entalhados à mão, tudo virou cinzas. Cinzas que não sujavam, apenas testemunhavam. Testemunhavam que onde havia luxo sem compaixão, restam apenas restos. O ouro derreteu. Os rubis se despedaçaram. As pérolas viraram pó. E o mercador estava de joelhos, vendo sua vida inteira, toda construída sobre desprezo pelos pobres, desmoronar em segundos. Mas o Cristo não sorriu. Não há vitória em julgar, apenas necessidade. Seus olhos, aqueles oceanos de misericórdia e fogo, se encheram de lágrimas, porque ele veio salvar. Mas alguns escolhem o ouro em vez do pão, escolhem a soberba em vez da humildade. E diante dessa escolha, até Deus chora. Mas onde houve compaixão, onde houve compaixão, nasceu provisão eterna. O Cristo se virou, deixou o mercador ajoelhado sobre as cinzas de sua arrogância e voltou seus olhos para o ancião. Aquele velho esquecido, de tigela vazia e mãos trêmulas, que nem ousava mais erguer o olhar. O Senhor estendeu a mão, não a mão ferida, embora ainda estivesse marcada, mas a mão cheia, e naquela mão estava o pão, não o pão pisoteado, não as migalhas esmagadas na lama, outro pão, ou talvez o mesmo pão restaurado, quente, inteiro, maior do que antes, cheirando a trigo fresco, a forno de pedra, a madrugadas de colheita. O pão que alimenta não só o corpo, mas a alma. O velho ergueu os olhos e, pela primeira vez em anos, sorriu. Não o sorriso amargurado de quem desistiu, o sorriso de uma criança que acaba de entender que é amada. Ele pegou o pão, mas ao tocá-lo, algo aconteceu. Suas mãos pararam de tremer. As feridas nas palmas, abertas há meses, fecharam. Os ossos que estalavam a cada movimento se fortaleceram. E quando ele olhou para baixo, viu que não segurava apenas pão, segurava vida. Porque o pão da vida não é feito de trigo, é feito de graça. E quem come dele jamais terá fome novamente. O ancião se levantou, não mais curvado, não mais cambaleante, de pé, firme, como se a força de todos os anos roubados pela miséria lhe tivesse sido devolvida de uma só vez. E então ele viu. A praça inteira estava mudando. Onde antes havia lama e excrementos, brotaram flores. Pequenas, brancas, delicadas, nascendo entre as pedras, entre as fendas, entre os lugares onde só havia morte. As crianças, aquelas sombras de olhos fundos, começaram a aparecer nas portas dos casebres, e em suas mãos pães,
De onde vieram? Ninguém sabia, mas estavam ali, quentes, reais, suficientes. Porque onde Cristo passa, a escassez morre. Onde Ele estende a mão, a provisão nasce. Não provisão temporária, provisão eterna. Não o pão que se acaba, mas o pão que permanece. E o ancião, agora restaurado, olhou para o Cristo. Quis agradecer, quis ajoelhar, quis lavar aqueles pés sangrentos com suas lágrimas, mas o mestre apenas sorriu. Um sorriso que dizia, não foi por mérito, foi por amor. E então, tão misteriosamente quanto apareceu, ele partiu. O manto brilhante voltou a ser rasgado. A luz se apagou. Os passos descalços se afastaram. E a vila nunca mais foi a mesma. Porque onde havia luxo sem compaixão, restaram cinzas. Mas onde houve compaixão sem recursos, nasceu o reino. E assim está escrito. Assim foi dito. Assim permanece pela eternidade, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes. Mateus, capítulo 25, versículo 35. O pão que você parte hoje pode estar alimentando o próprio Cristo, e o pão que você pisa pode estar selando o seu julgamento. Escolha com sabedoria, escolha com amor. Esta foi a história do último pão. Que ela habite em seu coração até que ele volte.